Luiz, vamos começar a live indicando os livros, né? Vai você primeiro, indica os livros para a turma que participa com a gente poder estudar em casa, né? Ampliar a mente, ampliar as discussões a partir da literatura. Começa você. Beleza. Irmãos, eu queria hoje apresentar dois livros aqui que são assim, livros importantes. Um deles é um livro muito atual para o momento em que a gente vive, foi escrito há pouco tempo pelo reverendo Hidauro Campos Júnior, que é pastor titular da Igreja Congregacional do Barreto, professor também de diversos seminários, diretor, reitor do Seminário Teológico Congregacional de Niterói, é nosso colega em muitos eventos de teologia, com prefácio do pastor Jeremias Couto. O livro é Desafios de uma Nova Reforma, tá? Esse livro é da BV Books e tem uma dedicatória dele aqui. Eu me lembro no dia que ele lançou, que eu participei do lançamento, e ele fez uma dedicatória para mim. Então, para você ter uma ideia aqui, Desafios de uma Nova Reforma, ele fala sobre os desafios, traz um histórico da pós-modernidade e pluralismo, fala sobre pluralismo intelectual, religioso, teológico, ético, fala sobre a mídia televisiva, radiofônica, redes sociais, autocracia eclesiástica, ou seja, sobre as relações de governo da igreja atuais, concentração de poder, cerceamento da vocação profética da igreja, impedimento do desenvolvimento da maturidade cristã, fala sobre niilismo eclesiástico, sobre a repercussão e o histórico da repercussão no Brasil, enfim, as causas desse niilismo e quem são os desigrejados, que é uma obra anterior dele, né? Por fim, a segunda parte do livro vai falar sobre uma proposta, né, para esses tempos, pensando em uma nova reforma, e aí ele vai trazer reforma na pregação, reforma litúrgica na adoração, do teocentrismo, reforma da vida, enfim. É um livro que diz muito para nós nesse atual momento, né, sobretudo. E um segundo livro que eu não poderia deixar de falar, embora um pouquinho mais distante do assunto atual, mas que diz respeito a um tema que todo crente adora e que diz respeito à interpretação adequada das Escrituras. Esse livro é Apocalipse, a Revelação de Jesus Cristo, e Ivar da Costa Pereira, falecido presbítero Ivar da Igreja Presbiteriana Betânia e posteriormente da Igreja Oceânica, com o pastor Henrique Calado, membro daquela igreja. O presbítero Ivar foi meu professor em diversas disciplinas no seminário, um homem muito culto, um homem com conhecimento bíblico invejável, um homem crente e que abençoou muitas vidas e que há pouco tempo foi publicado o seu livro, um livrinho pequeno sobre Apocalipse, que ele construiu em uma apostila. Eu ainda tenho no modelo apostila, na época que nós estudamos lá na Escola de Pastores. O selo é pela editora Betânia, Igreja Presbiteriana Betânia, melhor dizendo, Apocalipse. Você encontra também em e-book pela Amazon, tá bom? Você vai falar provavelmente com Cláudio Bastos, que é o genro do falecido professor Ivar Pereira, é quem está tomando conta dessas coisas e quem me presenteou com essa obra maravilhosa, trazendo saudade novamente do meu professor. Legal. E aí, já que você citou as duas obras, né? Importante falar que aqui no canal da Oficina da Palavra, que está aqui embaixo, que eu convido mais uma vez você a se inscrever, nós temos uma playlist chamada The Books on the Table, onde a gente conversa sobre livros, e tem lá 7 vídeos com o professor Hidauro Campos falando sobre os desigrejados. Então, se você quiser conhecer mais desse livro, são 7 vídeos muito legais, onde são vídeos curtos, né, que é uma carinha da Oficina da Palavra, e você vai conhecer a obra completa
E com relação ao Apocalipse, né, Luiz, a gente tem um vídeo, uma preleção de mais ou menos 40 minutos sobre Apocalipse na Oficina da Palavra. Apocalipse é a mensagem da esperança, e tem um curso de Apocalipse completo com aulas de 7 a 10 minutos, já tem mais de 40 aulas lá, com tradução em Libras. Nós já terminamos Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, todas as cartas com a explicação histórica, né? Uma aula expositiva, muito, muito bem estruturado e com tradução em Libras para quem quiser aprender. Eu vou indicar dois livros também, Luiz. Vou indicar primeiro o do Dr. William Lane Craig, que é A Razão da Nossa Fé, das edições Vida Nova, né, que é parceira do nosso canal também. O Dr. William Lane Craig é considerado por muitos o maior especialista vivo em apologética do mundo, né, um camarada incrível, assim. E o que basicamente ele faz? Ele nos ensina a argumentar sobre a fé, que é um dos pressupostos, uma das colunas da teologia reformada, né? A questão do pensamento, da fé sistematizada em doutrina, é a essência da obra de Calvino, da hermenêutica. Então, é um trabalho muito legal. O Dr. William Lane Craig é brilhante. Aqui no canal da Oficina tem um monte de vídeos curtos com ele, e eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente em São Paulo, quando ele esteve no Brasil, falando sobre como você argumentar sobre a fé cristã, sobre Cristo, tal, enfim. E, em segundo lugar, quero indicar aqui o livro do nosso amigo Helder Cardim, grande mestre, hoje chanceler do seminário, né, do Centro de Treinamento Palavra da Vida em Atibaia, um lugar incrível, é um lugar maravilhoso, espetacular. O Helder Cardim é um cara espetacular também, exatamente, muito bacana, né, um cara assim incrível, bom demais, além de ser inteligente, é um cara bom mesmo, gente boa, assim, amigo nosso, gente boa. Né? Tem aqui o lançamento dele para os invejosos, né? Crente tem inveja, Luiz? Inveja santa. Eu já ouvi dizer o meu livro autografado foi mal, desculpa, né? No lançamento da obra dele. E aqui na obra do Helder, sobre hermenêutica, ele vai falar sobre exatamente o pilar da hermenêutica reformada, que é a questão do contexto histórico, né? Uma interpretação histórico-gramatical das escrituras. Exato. Ele vai mostrar como a pós-modernidade influencia mal a nossa leitura, porque aí o leitor passa a achar que ele é dono da interpretação. Exato. O Helder vai explicar isso com muita propriedade. Tem um vídeo aqui também no canal onde ele fala sobre esse assunto. E se preparem aí, porque agora em junho, aquela série que eu faço com o Luiz aqui, o Luiz está aqui cadê o Luiz? Do lado de cá, né? A série que eu faço com o Luiz sobre... Posso perguntar, né, Luiz, que a gente faz sobre... Eu vou fazer uma com o Helder, vamos fazer uns 4 vídeos aí, eu e ele, só sobre Jesus. Jesus poderia pecar, Jesus tinha dor de dente, Jesus jogou na Mega Sena, Jesus torcia para quem? Qual era o time de Jesus, né? Para que time Deus torce, né? Pois é. Será que é para os Santos? se ele for presbiteriano, ou será que ele, se for pentecostal, é para o Botafogo? Olha, dizem que ele torce para o Corinthians, porque Deus é fiel, né? Pode ser também. Então vamos ver, vamos descobrir. Certamente o Helder Cardim terá todas as respostas. Helder, nosso abraço aí, muito bom. E aí adquiram os livros. Eu vou colocar aqui no vídeo, no canal da Oficina da Palavra, quando você estiver assistindo, vou colocar os links dos vídeos do Idauro sobre os desigrejados, as preleções sobre Apocalipse, o link da playlist de Apocalipse, e vou colocar também os livros para você poder adquirir. Tudo isso, um trabalho gratuito. Olha só, imagina você pagando um curso desse, com tanto aprendizado, indicação, consultoria, né? Pô, demais, hein, Luiz? Luiz, feita essa abertura incrível, podemos partir para dentro do tema de hoje, né? Que é o embate
O choque de titãs. Teologia reformada versus teologia arminiana. Sim, teologia reformada versus teologia arminiana no que diz respeito à eleição incondicional. Então você já sabe que está assistindo que para cada doutrina dessa, quando o Luiz estiver terminando, vai ter um embate desse aqui, dentro do tema teologia reformada versus teologia arminiana. Exatamente. Nesse vídeo, a disputa sobre eleição. Eleição incondicional. Então, eleição incondicional. Incondicional. Esse é o tópico primeiro do artigo dos remonstrantes. Relembrando, os remonstrantes foram aqueles discípulos de Armínio que propuseram que as premissas teológicas da Igreja da Holanda no final do século XVI e início do século XVII estavam equivocadas com base na teologia de Calvino. Então, eles propuseram em 5 artigos a troca, né, a reformulação da confissão de fé, da perspectiva teológica. Professor então, Luiz. Oi, querido. Fala que eu te escuto. Deixa eu perguntar, então. Quer dizer que na Reforma Protestante, naquele evento ali de 1517, quando ela foi desenvolvida, depois entrando Calvino em cena, Zwingli em cena, não tem as 5 solas? Não. As 5 solas vieram depois? Não tem as doutrinas chamadas doutrinas da graça, né? Os 5 tópicos das doutrinas da graça, ou seja, que ficou conhecido pelo acrônimo ou acróstico TULIP, que é depravação total, eleição incondicional, expiação definida, graça irresistível e a perseverança dos santos. Né? Esses 5 tópicos, eles não foram criados. Vamos criar aqui os 5 tópicos para definir a teologia reformada. Não. Com base em todo o arcabouço da teologia reformada, houve essa remonstrância, que significa protesto, né? Foi um documento que foi submetido a um sínodo, né? Um concílio chamado Sínodo de Dort, e em 1618 se definiu neste sínodo que os pressupostos apresentados pelos arminianos, pelos remonstrantes, não tinham base teológica nem bíblica sustentável. Eles foram, naquele primeiro momento, considerados hereges, tá? O arminianismo já foi considerado uma heresia, pelo menos nesse período na Holanda. Olha só. E aí sim foram formulados 5 artigos respondendo às 5 propostas dos remonstrantes. Esses 5 artigos, eles respondiam exatamente nesses aspectos mais contundentes da soteriologia, né? Da doutrina da salvação, da aplicação da redenção, melhor dizendo. Legal. Tá? Bom, então, a eleição incondicional, ela é o artigo 1º dos remonstrantes, porque eles defendiam a eleição realizada com base na presciência. O que fica definido, então, é que Deus, pelo decreto eterno e imutável em seu Filho Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo, determinou a respeito da raça humana pecadora e caída salvar em Cristo, pelo amor de Cristo e através de Cristo, a quem, pela graça do Espírito Santo, crer em seu Filho Jesus e perseverar nesta fé e obediência da fé por meio desta graça até o final. Por outra parte, deixar aos incorrigíveis e incrédulos no pecado e sob... Deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp. Onde que eu estava? Deixe-me ver. Sim. Por outra parte, deixar aos incorrigíveis e incrédulos no pecado e sob a ira, deixar, né, condená-los como alienados de Cristo, de acordo com João 3,36, o que crê no Filho tem a vida eterna, mas o que se recusa a crer no Filho não verá a vida, senão a ira de Deus.
senão que a ira de Deus permanece sobre ele, e também de acordo com outras passagens das Escrituras. É bom sempre, né, Luiz? É bom sempre a gente aproveitar essa oportunidade para dizer para os nossos alunos, né, e participantes que a ira de Deus não tem a ver com essa raiva dos crentes na internet, não, tá certo? Os crentes que querem a morte dos atores, né, morte de um monte de gente aí, não é isso, não. A ira de Deus tem a ver com a justiça aplicada à criatura que rompeu com o Criador. Então Deus está irado que a sua criatura quer o seu lugar. E Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com a criatura, nem com os astros, nem com as culturas, né? Então não tem a ver com raiva, né? Até porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, para ver como é que é bem diferente. Bem distinto. Tem muito crente aí, né? Pegando essa questão que envolve a triste morte do Paulo Gustavo, né, um ator que todos nós aqui admiramos pela sua qualidade, pelo seu trabalho, para dizer que essa situação deveria gerar nos cristãos atos de indignação, para que eles preguem. O evangelho não é uma mensagem de indignação, o evangelho é uma mensagem de boas novas, porque não precisa falar da indignação, a indignação já está posta. O que a gente tem é uma boa notícia, não uma notícia ruim. Notícia ruim já tem um monte. O que o cristianismo tem é uma notícia boa, que Deus resolveu reconciliar o mundo com ele mesmo. Então é sempre bom ressaltar isso, porque a semântica da língua não ajuda, né, Luiz? A ideia da ira sempre está associada à ideia do ódio, né? Da indignação. Da vingança. Da teologia, da vingança, isso. E já que você falou da vingança, o dia da vingança do nosso Deus, como está escrito lá em Isaías 61, tem a ver com a boa nova também. Como é que Deus se vinga? Enviando a salvação. Caramba! É verdade. Quando aí leu o texto lá. Exato, e é interessante porque a Bíblia diz que o homem se põe debaixo da ira de Deus por causa dos seus pecados. Nesse sentido, o homem colhe as consequências dos seus atos de desobediência. Não é Deus quem se ira voluntariamente contra o homem por um motivo sem razão, né? Ele, por vontade própria, toma uma pinimba contra o homem, como a gente humanamente faz, né? Eu não gosto de fulano, etc. Não. A Bíblia demonstra que a santidade, a perfeição santa de Deus, ela é violentada, ela é aviltada em função do pecado. E isso exige, pela própria lei de Deus, estabelecimento de Deus, isso exige punição. Então, o homem se coloca debaixo dessa punição. Agora, Deus, pela sua graça, ele envia, em sua misericórdia, ele envia o seu Filho, que morre na cruz para resgatar pecadores. Então, essa é a notícia do Evangelho. Entretanto, todo aquele que rejeita a mensagem do Filho permanece debaixo da ira que está submetido desde sua nascença, desde o seu nascimento. A vinda de Jesus, como profetizou João Batista, né, publicamente, é a sentença final, né? Enquanto o Messias não aparecia, ainda, né, a coisa ia passando de uma, como é que a gente poderia dizer? Ia passando de um tribunal para outro, né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Mas quando chega Jesus, acabou, o machado está posto à raiz. E é importante ressaltar isso, né? Não há necessidade de se falar de vingança, de ira, porque a vingança de Deus se manifesta com graça. Então, quem se submeter à graça de Deus, quem estiver debaixo da graça de Deus, vai experimentar dessa misericórdia. Então, a nossa mensagem, eu falei de boas novas o tempo todo, mas poderia citar Coríntios, né? A nossa mensagem é uma mensagem de reconciliação. Nós somos embaixadores e recebemos de Deus o ministério da reconciliação e não da destruição, nem da ruptura, nem da segregação, né? Mas da reconciliação. É verdade, exatamente. Então é preciso ter
bastante cuidado nesses aspectos aí, né? Para a gente não sair por aí falando uma mensagem que talvez não seja a mensagem do Evangelho. Bom, então, no slide seguinte, nós temos a eleição incondicionada contrastada com a eleição condicional. A eleição incondicional é a posição reformada e a eleição condicional é a posição arminiana. Né? No arminianismo, portanto, a escolha divina de certos indivíduos para a salvação antes da fundação do mundo foi baseada na sua previsão, ou seja, na previsão de Deus, né, a sua presciência. Eles fazem questão de fazer essa distinção entre predestinação e presciência, porque para eles a eleição tem como base a presciência, ou seja, o conhecimento prévio. Mas esse é um problema também linguístico, porque prognosco, que muitas vezes é a palavra que eles se utilizam para falar do conhecimento prévio de Deus, nunca é um conhecimento de fatos apenas e de eventos futuros, como uma pessoa que lança tem uma bola de cristal que está vendo o futuro. Não, é um pré-conhecimento visceral, existencial, vivencial de tudo aquilo, porque é o próprio Deus quem conhece o indivíduo. A gente pega lá o livro de Jeremias, no capítulo 1, diz lá, né? Antes que ele te desse as nações, te conheci. Deus conhece o indivíduo intrinsecamente, internamente, totalmente. Bom, então, no arminianismo, a escolha foi baseada na previsão ou presciência de que os homens, né, aqueles que são crentes e que serão crentes, responderiam à sua chamada, ou seja, Deus olhou para o futuro e viu a fé prevista ou preveniente em determinadas pessoas. Então, como Deus olhou e viu que fulano tinha fé, o outro fulano tinha fé, o outro fulano tinha fé, Deus selecionou aqueles que ele sabia que iriam livremente por si mesmos crer no Evangelho. Então, a escolha de Deus, ela foi condicionada. Por quê? Ela foi determinada ou condicionada pelo que o homem iria fazer. Ela foi condicionada por, antevendo o futuro, Deus olhou e disse assim, o Leclerc tem fé, então Deus o assistiu, Deus o escolheu com base na fé do Leclerc. Nesse sentido, é que os teólogos dizem que isso imputa certo mérito ao homem na sua salvação. Por quê? Porque a fé é o dom que ele daria a Deus para ser salvo. Ou seja, é algo que o homem teria que lhe habilitaria a ser salvo. Então, a graça não seria absoluta, né? Não seria um ato de misericórdia e graça absolutos da parte de Deus, mas esses estariam condicionados a algo que Deus anteviu no pecador e disse assim, esse pecador é melhor do que o outro. E é nesse sentido que há uma crítica dos teólogos, sobretudo dos teólogos reformados, né? Porque entendem isso ser uma espécie de mérito do pecador para com o Criador e Salvador. Você vê, cara? E o que é interessante nessa perspectiva é que parece que Deus se surpreende, né? É um olhar meio pagão, meio greco-romano do cristianismo, porque quando você estuda a mitologia, principalmente as obras de Homero, né, a Ilíada de Homero, ou Eneida de Homero, são obras incríveis que eu recomendo a todos que leiam. Se você não puder ler, assiste os filmes, né? Assiste Troia, né? Fúria de Titãs, que são recortes das obras. Você vai ver que os deuses, eles têm uma relação distante do homem. O homem é sempre mais equilibrado do que os deuses são loucos, e o homem é que é equilibrado, e que os deuses se surpreendem com a natureza humana. E parece que nessa perspectiva greco-romana
nesse recorte greco-romano da teologia, é como se Deus olhasse no futuro, né, numa janela, num multiverso aí marviniano, né? Ele olhasse e dissesse assim, poxa, como o Luiz tem fé, nossa, ele crê em mim, ele acredita em mim, então eu vou salvá-lo. Então é uma surpresa de Deus, que é diferente do que a Bíblia vai dizer quanto aos atributos do Criador, que é onisciente, que é onipotente, que é atemporal, como diz em João capítulo 2, que ninguém precisa dizer para Jesus o que o homem pensa, porque Jesus sabe o que o homem pensa, o que está no coração do homem. Exatamente. Muito bom. Então, eu queria então destacar nesse slide que você está vendo aí, essa expressão, livremente e por si mesmos crer no Evangelho. Por quê? Porque é sobre o que o Leclerc está dizendo, né? Então, Deus selecionou apenas aqueles que ele sabia que iriam livremente por si mesmos crer no Evangelho. Essa é a premissa do arminianismo. Agora, a pergunta que a gente deve fazer a esse pressuposto é: como o homem pode livremente e por si mesmo apenas crer no Evangelho se, no primeiro tópico que nós estudamos da teologia reformada, nós vimos, com bases bíblicas substanciais, que o homem nasce escravo, não livre, morto em seus delitos e pecados? Então, como é que o escravo morto, ou o morto escravo, ele pode, por livre e espontânea vontade, escolher pela vida? Você imagina se um morto, no momento de um sepultamento, pode dizer, poxa, alguém faz alguma coisa por mim? Não tem a menor possibilidade. É isso que acontece lá em João 11, quando Jesus vai ter com Lázaro, Marta e Maria, e Lázaro já havia morrido há 4 dias. Lázaro nada pode fazer por si mesmo, senão, posteriormente, tirar lá as pessoas desatarem lá os seus planos e ele voltar a andar e realizar as coisas da sua vida, mas somente após uma palavra determinante, geradora de vida e ressurreição da parte de Deus. É verdade. Na verdade, Lázaro não conseguiu sair, o paralítico lá da maca de João, daqui a pouco eu vou lembrar. Bethesda, João 5. Eu estava falando do telhado, né? Mas Cafarnaum, lá em Marcos. De Marcos, perdão. O de tanque de Bethesda não conseguiu mergulhar no tanque sozinho. O cego de nascença de João 9 não conseguiu se curar sozinho. Como Jesus também falou, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, realmente, há um impedimento na criatura, né? Como é que ela vai conseguir mover a mão de Deus se ela não move nem a si mesma? E aí vem o famoso texto lá da mensagem que Jesus traz, né, sobre o cuidado de Deus, né, quando ele conta a parábola do rico insensato, né, que fez lá os celeiros, e ele diz para os discípulos, vocês não conseguem acrescentar 1 minuto à própria vida, né? Como? Deus sabe cada fio de cabelo que você tem, mas você não consegue acrescentar 1 minuto à sua vida. Aí o cara fala, né? Goza minha alma de toda a sua riqueza. E aí vem aqueles títulos de congresso, né, Luiz? Louco! Esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Bom, isso aí. Né? Bom, então no slide seguinte a gente vai ver o seguinte: a fé que Deus previu, né, o pressuposto, a fé que Deus previu e sobre a qual ele baseou a sua escolha não foi dada ao pecador por Deus, né, esse é o pressuposto, né, não foi criada pelo poder regenerador do Espírito Santo, mas essa fé resultou tão somente da vontade do homem. Mas como é que uma vontade caída e morta e escrava consegue escolher o bem espiritual? Nós já vimos que não tem como o homem morto em seus delitos e pecados escolher o bem espiritual. Ele tem essa necessidade, mas não tem como fazer. Então, foi deixado inteiramente ao arbítrio do homem o decidir que creria e, por conseguinte, quem seria eleito para a salvação.
Logo, né, Deus escolheu aqueles que ele sabia que iriam, de sua livre vontade, escolher a Cristo. Assim, a causa última da salvação, no arminianismo, não é a escolha que Deus faz do pecador, mas a escolha que o pecador faz de Cristo. E é daí que vem aquela coisa do aceitar Jesus, né? Que todo mundo fala, pergunta, questiona. Então, o evangelicalismo americano, né? O movimento evangélico americano do século XX, que é a maior influência do cristianismo evangélico brasileiro, estabeleceu esse modus operandi, né? Levante a sua mão, não diga não para Deus, a última chance, né? É a última chance. Quantas e quantas vezes a gente viu esse tipo de pregação, né? É a sua última, pode ser seu último dia, não rejeite, como se estivesse no homem, na mente humana, a capacidade de dizer sim ou não para o Criador. Uhum. E isso imputa, segundo os teólogos reformados, né, isso imputa ao pecador um papel ativo na sua salvação, que dentro da teologia nós chamamos de sinergismo, ou seja, que tanto Deus opera quanto o homem também opera. O homem coopera com Deus, né? Ambos operam na salvação, Deus apresentando o dom e o homem, pela sua livre vontade, escolhendo o Salvador. Exatamente. Bom, o chamado calvinismo, entretanto, né, que é a teologia reformada, ela propõe o seguinte, o slide seguinte, que a escolha divina de certos indivíduos para a salvação antes da fundação do mundo, repousou tão somente na soberana vontade de Deus. A escolha de determinados pecadores feita por Deus não foi baseada em qualquer resposta ou obediência prevista da parte destes, ou seja, não foi Deus olhando e viu assim, Leclerc tem uma fezona, ele vai me aceitar, então eu vou escolhê-lo. Não. Pelo contrário, é Deus quem dá a fé e o arrependimento a cada pessoa a quem ele escolheu. Se você pegar Efésios, capítulo 2, você vai ver que tanto a graça quanto a fé são dons de Deus para a salvação. Então, se você pega aqui, deixa eu pegar minha Biblinha, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Isso. Então tá aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, tá? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós? A graça, né, mediante a fé. É a sentença toda. Então, perceba que isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Portanto, essa fé que salva também é um dom gratuito de Deus. Por quê? Porque quando o Espírito Santo realiza a obra no interior do pecador, ele também inclina a vontade do pecador para Cristo, lhe dando condições de crer na mensagem do Evangelho e de arrepender-se dos seus pecados. Porque antes o homem estava morto, a sua consciência foi maculada pelo pecado. Se todas as áreas do ser humano, inclusive sua consciência, foram maculadas pelo pecado, como é que um cego pode enxergar? Antes de que os seus olhos sejam desagravados. Como é que Paulo veria, por exemplo, que ele era um perseguidor de Cristo, sem que antes Cristo lhe tirasse as escamas dos olhos? Ele não teria como. Eu e você, nós quando tomamos a decisão por Cristo na nossa vida, o tomamos porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e, de repente, nós... Deixa eu ver se aqui se caiu. Tá, eu continuei. E, de repente, nós tivemos os nossos olhos abertos.
para a verdade de Deus. Nós tivemos os nossos olhos abertos para a verdade de Deus. E aí, né, o Espírito Santo gerou vida dentro de nós, fazendo com que a nossa vontade fosse inclinada para Ele, para o próprio Deus, e, portanto, nós respondemos a esse chamado de Deus, que nos vivificou, agora com um coração renovado, regenerado por meio do Espírito, nós respondemos com fé e com arrependimento dos nossos pecados. Então, esses atos, né, a fé e o arrependimento, quando alguém se entrega a Cristo, são o resultado e não a causa da escolha divina. Você voltou, Leclerc? Beleza. Voltei. Eu continuo. O inimigo está furioso hoje. O inimigo está furioso. Quando a gente fala a verdade, não tem jeito. Bom, então, o slide seguinte, avançando, Leclerc. A eleição, portanto, para concluir esse bloco, não foi determinada nem condicionada por qualquer qualidade ou ato previsto do homem. Ou seja, aqueles a quem Deus soberanamente elegeu, ele escolheu, ele os traz através do poder do Espírito a uma voluntária aceitação de Cristo. É óbvio que, da perspectiva reformada, o homem também toma a decisão por Cristo, mas ele só toma a decisão por Cristo porque antes o Espírito realizou uma obra no seu interior. E o Espírito só realizou essa obra porque o indivíduo, desde antes da fundação do mundo, foi escolhido por Deus. Porque, do contrário, o que justificaria o Espírito realizar essa obra no pecador? Então, desta forma, a causa última da salvação não é a escolha que o pecador faz de Cristo, mas a escolha que Deus faz do pecador. Consegue entender as perspectivas como são diferentes? Uma tem como premissa que a salvação vem de Deus. E aí nesse caso aqui nosso, monergismo, ou seja, é ergon, obra, esforço, trabalho de um, mono. É apenas um que realiza o trabalho. Quem é? É Deus. É Deus quem escolhe o pecador, é Deus quem, na eternidade, escolhe o pecador e, na atualidade, faz com que ele experimente uma obra regeneradora, vivificadora da parte do Espírito Santo, aonde ele volta-se para Deus. Então, Deus é o realizador da obra da salvação. No arminianismo, não. No arminianismo, Deus propõe, mas o homem se volta para Deus pela sua livre e espontânea vontade. Perceba que a diferença não é o se voltar para Deus. O pecador sempre se voltará para Deus. O que a teologia reformada propõe ele se volta porque Deus antes se inclinou para ele. E o arminianismo diz que ele se volta pela sua livre e espontânea vontade. E a gente não encontra um suporte bíblico bom para essa perspectiva. Tem uma pergunta aqui, Luiz, do Marcos, ele está perguntando. Marcos? Isso, Marcos Pereira. Eva e Adão em Gênesis não agiram por suas próprias vontades? Já começou com esse cacófato esquisito aí, né? É melhor falar estranho. Adão e Eva. Bom, em Gênesis não agiram por suas próprias vontades? Sim, agiram por suas próprias vontades. O problema, Marcão, é que Adão e Eva tinham uma vontade livre antes de comer, né, do fruto da árvore. Agora, quando eles comeram, seus olhos foram abertos, eles foram maculados pelo pecado. E todo mundo que nasceu depois de Adão e Eva, nós cristãos cremos que toda a raça humana, de todos os tempos, então já nasceu com o DNA escangalhado. Portanto, quando o homem nasce, ele nasce já com o pecado em si. Então, quando Adão comeu da árvore, do fruto da árvore, né? Que Adão não é um bicho. A árvore, imagina. Cupim. Adão é um cupim gigante. Quando ele comeu do fruto da árvore, ele assim o fez, sendo moralmente livre.
e espiritualmente também. Ele não estava escravizado e condicionado pelo pecado. Tá bom? Então, essa é a diferença. Por isso que a gente pode dizer que, em alguma medida, Adão e Eva possuíam livre-arbítrio, no sentido mais próximo do que esse termo quer dizer. Agora, eu e você não. Porque, primeiro, nós já nascemos escravos. E aí surge... Tem um livro, né, do Martinho Lutero, né, Leclerc? Nascido escravo. Nascido, né? Escravo, exatamente. Nascido escravo. Então, nós já nascemos escravos. E nós não somos livres, visto que nós já nascemos escravos, né? Então, e nem somos o árbitro desse jogo. Mas, se nós trouxermos isso para a liberdade de escolha, nossa liberdade de escolha hoje, moral, ela continua existindo, porém a gente está com essa liberdade para escolher comprometida, porque nós estamos manchados pelo pecado, todas as nossas decisões serão maculadas por esse pressuposto. Já Adão e Eva não tinham isso. Logo, eles tinham, de fato, muito mais liberdade moral e espiritual. Eles não eram escravos do pecado. E mesmo assim, eles decidiram pelo errado. Mesmo assim, eles tinham normas para cumprir, o que coloca em xeque também essa ideia de livre-arbítrio com autonomia, né? Exatamente, liberdade absoluta. Ninguém é livre absolutamente, só o Criador. O Davi está dizendo que Adão inventou o palmito, porque, na verdade, se ele podia comer de tudo, ele podia comer árvore. Deixa ele comer a árvore. Rapaz, o Davi, você é um covarde, hein? Você é um covarde. Covardia aí, tá vendo? É mole, né? Agora dessa eu vou pegar um... A turma não deixa passar nada, meu chefe. Quando ele estiver ao vivo comigo na quinta, você cai dentro também. Eu vou cair dentro. Leclerc, a gente tem, então, um último slide aí, antes da bibliografia, no final. A bibliografia nem está aqui nos slides, tá? Ah, não está aí, não? Porque porque você aproveita para indicar os livros aqui. Beleza, tá ótimo. Show. Então, a conclusão e pontos para discussão. Então, primeiro aspecto, irmãos, como desdobramento disso tudo. Deus seria injusto caso não resolvesse salvar ninguém? Essa é uma questão. Deus seria injusto caso não resolvesse salvar ninguém? Ou seja, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Imagina comigo aqui que todo mundo se cometeu um ato errado. Deus seria injusto? Por exemplo, se todos nós aqui, moradores de Niterói, cometêssemos uma infração de trânsito e isso fosse pego pelos fiscais da prefeitura, que agora parece que vão pegar mesmo, até estão monitorando e fiscalizando com câmera e tudo, né? Isso aí. Então, todo mundo foi autuado. Deus seria injusto, ou o líder seria injusto, se porventura ele não resolvesse abonar a dívida de ninguém? Não, todo mundo cometeu o delito, está todo mundo devendo. O homem pecou e ele, então, se submete à ira de Deus. Então, Deus não seria injusto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Deus seria injusto ao abandonar homens caídos à sua própria natureza decaída, seus próprios pecados e ações mais, e, consequentemente, a punição por isso? Então, é óbvio que não. Se a pessoa... Porque justiça não é isso, queridos? Justiça não é receber o que se merece? Logo, se o homem é transgressor da lei, ele merece receber as consequências da sua transgressão. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Logo, né, o que se recebe pela transgressão é a punição. Então, justiça tem a ver com receber o que se merece. Tá bom? Bom, mas então Deus seria injusto caso escolhesse sem nenhum condicionante uns e não escolhesse outros? Ou seja, então no meio de todos os perdidos, Deus seria injusto se porventura ele escolhesse alguns? Não tem nada, nós já vimos que não tem a ver com justiça. Esse é o problema.
Justiça é receber o que se merece. Isso tem a ver com graça. Então, quando as pessoas dizem, né, Deus não será justo se ele não salvar a todos de igual forma, o que elas estão dizendo é que, no conceito delas, uma pessoa, para ser boa, né, confundem primeiro justiça com bondade. Ela precisa dar as mesmas condições a todos. Mas eu pergunto a você, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tiver uma empresa, você trabalhou, criou uma empresa, fundou a sua empresa, uma empresa muito bem sucedida. Você está prestes a morrer lá na frente e você tem um filho. Ele não é um hábil administrador, possivelmente ele perderá a parte da empresa quando você morrer, mas ele é o seu filho. Quando você morrer, e eu pergunto a você que está me ouvindo, tá? Você vai deixar essa empresa para outra pessoa, porque ela é melhor administradora, ou você vai deixar para o seu filho, apesar dele não ser um bom administrador? Deixa eu melhorar a pergunta. Você tem algum tipo de bem na sua vida? Uma casa, um carro, alguma coisa? Quando você morrer, esses bens vão ficar para uma pessoa que saiba utilizar melhor esses bens, ou para alguém mais necessitado desse mundo, ou você vai deixar esses bens para os seus filhos? E aí, se você deixar esse bem para o seu filho, alguém teria o direito de dizer, opa, você não está sendo justo, você deveria deixar esse bem para todo mundo. Você deveria deixar esse bem para uma pessoa mais capacitada. O que você diria? Você diria, olha, a empresa é minha, e o meu filho não ser bom administrador, eu quero deixar para ele. Ele é o meu filho. Então, o testamento é a declaração explícita da livre vontade de quem faleceu, de quem partiu. Né? De quem partiu, de quem está deixando a herança, o bem. Logo, a questão é que o problema, sabe qual é, Leclerc? É que a maioria das pessoas olha para Deus como gestor público, o gestor da administração pública. Entende isso como nepotismo. Deus não pode fazer porque é nepotismo. Meu querido, justo, isso não é justo. Isso não é justo. Mas entenda uma coisa, deixa eu falar para você de novo. O reino de Deus é uma monarquia, uma teocracia. Deus é o rei, é o dono de tudo. Ele não é o gestor da coisa pública, entendeu? Ele é o dono de toda a criação. Portanto, quando ele faz o que quer e deixa para quem quer, ele não é injusto. E mais, ele não absolveu aqueles a quem ele escolheu de forma aleatória, dizendo assim, não, todo mundo pecou, mas eu vou resolver salvar esses daqui de qualquer jeito, porque em demérito dos outros, eu vou salvar esses daqui. Então, eu deixo esses outros para lá. Não, filho, deixa eu lembrar você uma coisa. Apesar disso tudo, Deus não podia, apesar do seu amor, Deus não podia passar por cima da sua justiça. Exatamente. Por isso é que o próprio Deus pagou o preço necessário na cruz do Calvário por meio da vida do seu filho. Agora, ele deu o seu filho por quem ele quis. Isso é um spoiler já do próximo ponto, mas fala aí. Pô, Luiz, brincadeira, já deu spoiler. Não, o que eu ia dizer é isso, assim, que Deus cumpriu sua própria regra, né? Exatamente. Vou citar aqui uma passagem que a gente usou ontem, na aula de ontem. Se você quiser assistir a aula de ontem à noite sobre o Evangelho de João, já está aqui no canal da oficina, que é a questão da mulher pega em flagrante adultério. Porque aí todo mundo pega aquela passagem, né? Todo mundo falando genericamente, né? Mas muitas pessoas usam aquela passagem para dizer o seguinte, tá vendo? A gente não pode julgar ninguém, você que fica julgando. E Jesus poderia ter julgado, mas Jesus é compassivo, misericordioso. E aí leva para essa coisa mais sociológica, né? Mas Jesus, na verdade, ele deu aula de lei, deu aula de norma, deu aula de regra, uma regra que ele mesmo estabeleceu. Porque, na verdade, é o seguinte, é fato que você teria que apedrejar
alguém que fosse pego em flagrante adultério, segundo a lei de Moisés, mas na cena de João capítulo 8, só aparece a mulher, o outro, né, componente aí do adultério, o homem, não aparece. Então, na verdade, os escribas e fariseus transgrediram a lei naquele momento, só levando uma pessoa, não levando a outra. E além disso, é fato que a lei de Moisés mandava apedrejar, mas naquele momento ali, específico, Israel não está debaixo da lei de Moisés, mas está debaixo da lei romana. Então, matar uma pessoa publicamente, então também seria uma coisa absurda. E aí, a armadilha está exatamente aí, né? Se Jesus manda apedrejar, entrega para os romanos. Se Jesus diz que não pode apedrejar, diz que ele, então, feriu a lei de Moisés, que ele não acredita. Mas aí Jesus fala o seguinte, não, beleza, quem não tem pecado... E tira a primeira pedra aí. A questão da semântica, né? Porque a lei de Moisés diz o seguinte, é para apedrejar mesmo, mas para apedrejar você precisa ter testemunhas, não pode ser uma testemunha só, tem que ser duas ou três testemunhas, então tem que ter gente que viu. Essas testemunhas precisam ser validadas por legisladores, por magistrados, então assim, não basta dizer que viu, rola um julgamento para ver se o seu testemunho é falso ou não é falso, porque a lei também diz que não pode dar falso testemunho, está inclusive nos 10 mandamentos principais. Os caras têm que validar. A testemunha fraudulenta é abominação ao Senhor. A testemunha fraudulenta é abominação e ela deveria ser apedrejada, no caso, se fosse mentira. E aí, se tudo fosse verdade, se houve... Imagina o magistrado, então, né? Cara, se julgasse errado, o que... Bom, deixa eu falar. Não vou nem fazer como... Faz comentário. E aí, se tudo tivesse certo, se a testemunha fosse verdadeira, 2 ou 3, tudo conferido, tal, e Jesus não é magistrado, inclusive na outra passagem, quando o cara fala, mestre, diga ao meu irmão que divida a sua herança comigo, e Jesus fala assim, quem me constituiu como juiz sobre vocês? Ele não é magistrado? Beleza? Então, o que Jesus fala? Quem não tem pecado, ou seja, se a acusação é verdadeira, se o testemunho é verdadeiro, se as testemunhas estão aí, inclusive porque a lei de Moisés diz que quem tinha que jogar a primeira pedra era a testemunha. Então, essa coisa da primeira pedra não tem a ver com julgamento humano, com corações puros ou impuros. Nossa, para de tacar pedra. Nossa, a primeira pedra é uma norma da lei de Moisés. Quem pode jogar a pedra? Quem viu, quem estava lá, quem testemunhou, a testemunha é verdadeira, então esse vai jogar a primeira pedra. Então fala assim, quem não tem pecado, quem não mentiu, quem não forjou, se isso aqui não for uma armadilha, se não for uma palhaçada, se isso aqui não foi montado, então pode jogar a primeira pedra. Aí, por que todo mundo vai embora? É muito simples, né, Luiz? Quem viu? Quem testemunhou? Quem é puro? Quem é puro? E aí é legal, cara, porque a pergunta de Jesus, que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Deus é o primeiro a cumprir sua própria norma, e Jesus é Deus. É o que João faz questão de dizer. Pergunta de Jesus é, mulher, onde estão os teus acusadores? Não é quem julgou, não é quem te julgou, é quem disse que viu. Ela fala assim, não estão aqui. Aí Jesus fala assim, alguém te condenou? Não. Aí o justo juiz, que é ele, que é Deus, eu também não te condeno. Cumpriu a lei, cara, sensacional. Uma passagem pequena, específica, para mostrar para todos esses alunos que estão nos assistindo que graça não tem a ver com rasgar a Bíblia, com rasgar a norma. Tinha que ter morte, tinha que ter bode, né? Bode expiatório sacrificado, bode expiatório levado embora, então Jesus é o bode sacrificado, é o bode pendurado do lado de fora, né? Ele cumpre todos os requisitos da lei de Moisés, exatamente como está determinado lá. Exatamente. Por isso que aí a gente conclui dizendo o seguinte, né? Eu deixo para você pensar nos conceitos de justiça e graça. Justiça é você receber o que se merece. O que merece. Então, eu fiz, eu recebi. Eu fiz mal, eu recebi a punição daquilo. Justiça tem a ver com lei. E graça? Graça é receber o que não se merece, ou seja,
o indivíduo está condenado. O que ele merece? Ele merece a punição. E a graça? A graça faz com que alguém pague a punição em seu lugar. Perceba que a justiça ela é realizada. Cristo morrendo, ele satisfaz a justiça de Deus. Perceba que Deus não diz assim, eu vou fingir que nada aconteceu para salvar esses daqui, não. Não, ele cumpre a sua própria justiça no seu Filho Jesus. Que é o significado da palavra propiciação, né? Ele cumpre as exigências. Expiação, propiciação, ele cumpre as exigências dele mesmo, né? Então, essas exigências estão cumpridas. E agora, então, ele pode imputar àquele a quem ele quer salvar a justiça daquele que foi justiçado em seu lugar. Exatamente. Então, isso é graça, é receber o que não se merece. Então, a justiça. Eu pequei e mereço o inferno. O que é a graça? Jesus pagou o meu preço do inferno na cruz do Calvário e eu recebo a salvação eterna. É isso. Pense nisso antes de você dizer, se Deus não abrir de igual maneira para todo mundo, Deus será injusto. Tem nada a ver com isso. Exatamente. Justiça é eu passar, olhar aquele caixote de cachorrinho na rua e dizer, eu vou embora porque eu não tenho nada a ver com esses cachorros. E graça, eu passar, olhar e falar assim, vou levar um para casa. E o nome dele é Luiz. Né? Parafraseando Paulo, né? Ele é o pior dos pecadores e é o pior dos cachorrinhos, sou eu. É verdade. Paulo, inclusive, fala bastante sobre esse assunto, né? Ele vai dizer o seguinte, caramba, eu era perseguidor de cristãos, matador de crentes, né? Cumpridor, sagaz da Inquisição judaica. Então, assim, se eu me tornei cristão, nossa, então é porque a misericórdia existe mesmo. Ele vai falar isso com muita propriedade. Eu sou uma demonstração viva, né? Um testemunho vivo da graça de Deus, e depois Pedro vai usar essa expressão, né? Vocês são pedras vivas, né? Uma outra passagem vai dizer, vocês são a nossa carta viva, mostrando como os cristãos são expressões vivas dessa graça, dessa misericórdia. Muito bacana isso. E vou voltar a dizer o que nós já falamos antes, né, Luiz? Negar as escolhas de Deus e negar esse tributo divino de quem quer e o que quer, rasgar a Bíblia inteira, tudo dele, como nós já falamos, Abel e não Caim, né? Jacó e não Esaú, José e não seus irmãos, Davi e não seus irmãos, falamos até de Jeroboão, que é o mais improvável, né? As escolhas de Deus são de Deus, e o tempo todo isso acontece, em todos os textos, em todas as passagens, não tem uma passagem que isso aconteça. Negar isso é negar a Escritura inteira, a gente vai ter que negar tudo. Exato. Portanto, você que nos ouve, não diga mais assim que a eleição é uma questão de injustiça. A eleição, a escolha de Deus, a eleição, a doutrina da eleição não tem nada a ver com justiça, tá bom? Deus não será injusto, não seria injusto se todos pecassem e todos fossem condenados. E Deus continua não sendo injusto se, no meio de todos os condenados, Deus resolveu salvar alguns, botando o seu filho para pagar o preço da condenação no lugar de outros. Deus não é injusto. Alguém vai pagar pelo crime cometido. E a Bíblia diz que quem pagou foi o seu filho Jesus. Não tem mérito na escolha, né? Não tem mérito na escolha. É uma decisão que é o famoso argumento de Miriam para Moisés. Por que você? Por que só você? Você é profeta, eu também sou. Você lidera, eu também lidero. Você fala com Deus, eu também falo. Aí, enquanto ela falava, naquele exato momento... Já ficou branquinha. A glória de Deus desce no formato de coluna, né, o que é assustador, eu já teria corrido naquele momento. Já ficou leprosa. Quando a fumaça sumiu, ela já estava toda leitosa. E Deus fala assim, é ele porque a decisão é minha, não é sua. Não é porque você merece ou ele merece.
Legal, Luiz, legal. E aí eu pergunto, a pergunta que não quer calar, Luiz, a pergunta que vai mexer com as estruturas do cosmos e do multiverso. Qual é o próximo tema de sexta-feira que vem? Pois é, irmãos. O próximo tema é talvez o mais nevrálgico de todos da teologia reformada. Caraca. Acerca da salvação. Vou tomar até uma água aqui, me deu nervoso. Vai que eu tô sentado, vai. Bom, se a gente está falando aqui que todo mundo está perdido, que Deus resolveu graciosamente salvar alguns, e que ao fazer isso, Deus pagou o preço desses que ele resolveu salvar na cruz do Calvário, então a pergunta é, por quem Jesus morreu na cruz? Jesus morreu por todos de igual maneira ou Jesus teria morrido por aqueles a quem Deus escolheu? Se a eleição é verdadeira, Deus precisaria morrer, Jesus precisaria ter morrido por todos indistintamente e de igual maneira? Então, nós vamos ver essa doutrina chamada vulgarmente de expiação limitada, né? No início foi chamado de expiação limitada, mas esse é um termo ruim que os teólogos têm trazido mais para a chamada expiação definida. Por quê? Porque não é limitada no seu poder, mas é definida na sua eficácia. Nós vamos ver o que é isso na semana que vem. Caramba, Luiz, você vai explicar aquele versículo de primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos? Oh, meu Jesus amado, vamos falar sobre isso também.